Olá, meu nome é José Roberto Castanheira Camargo, eu sou criador do site consultaempresarial.com.br e hoje, na série Vida de Empresário, eu queria comentar um tema: por que algumas empresas se salvam e outras não da crise que estão passando? Bem, na minha história de consultoria empresarial com diversas empresas, eu sempre digo que o nosso trabalho ele é muito importante porque a gente auxilia todo aquele processo que a empresa está passando de reestruturação. Mas existe um fator primordial e determinante que é a questão da participação e o empenho e o envolvimento dos proprietários, dos donos da empresa, ou vamos colocar os gestores da empresa. Então, o que acontece? Eu já tive empresas que eu trabalhei na reestruturação, onde o processo em si foi muito bom, foi muito agradável, foi muito simples. Por quê? Porque os empresários, as pessoas envolvidas, admitiram as dificuldades que tinham, os erros que cometeram e partiram para vontade, não só a vontade em si, porque vontade todo mundo tem de superar uma crise, isso é indiscutível, mas para fazer realmente o trabalho e o que se precisa, que por muitas vezes é muito dura, porque envolve pessoas, envolve situações que você tem que ser movido pela razão, nem, não tanto pela emoção, exige medidas duras, porque o processo em si é complicado, e na realidade essas pessoas encaram isso e por mais difícil que seja, elas acabam fazendo. Agora, tem aquela empresa que aí você realmente encontra uma barreira, porque os proprietários, os gestores, eles ao mesmo tempo que sabem da problemática que estão, não fazem aquilo que é necessário, que você tem que ser efetivamente, tomar medidas duras e reestruturar, enxugar uma empresa e admitir os erros do passado ou até a falta de visão de futuro, realmente é muito complicado. Então, na realidade, quando que uma empresa se reestrutura e quando uma outra ainda continua numa situação difícil? É quando o empresário, o gestor, ele efetivamente toma consciência e se motiva no sentido de que fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que por vezes é difícil e às vezes é até um pouco complicado, porque envolve com a sua emoção, no sentido de atingir aquele resultado e sanar aquele problema. Então, nenhuma reestruturação que eu tenha visto nesses 18 anos de empresa em crise, foi fácil. Na realidade, ela foi difícil, ela foi complicada, mas o grande sucesso dela e o tempo que a empresa voltou a crescer é uma situação, uma decisão exclusivamente do gestor, do proprietário da empresa, que ele realmente ele tem que estar comprometido com aquelas medidas que por muitas e muitas vezes com certeza não são agradáveis. Um exemplo que eu vou te dar às vezes é quando aquela empresa tem a confusão patrimonial, que eu já falei em outro vídeo, e enxugar a própria estrutura de dependência familiar em relação à empresa. Então, fica uma dica aí: quando você vai fazer uma reestruturação, você tem que estar comprometido com as metas que você tem que estar e difíceis para reestruturar a empresa, bem como você tem que ter uma consultoria, um gestor para te auxiliar nesse sentido, que te dê enfoque nisso. Tá? Isso a gente tem discutido muito, aconselhado muito dentro das pessoas que nos procuram no nosso site, com pequenas dicas, com pequenos passos que realmente pode contribuir para que você tenha sucesso.
Fica aí a dica. Se você gostou desse vídeo, procura, indica para outra pessoa, clica aí curtir, divulga aí no YouTube, tá? Aconselha para um amigo, a gente vai gostar. E se você quiser falar com a gente, passa um e-mail, liga pra gente, nós estamos lá para conversar com você e trocar experiências, que vai ser muito legal. Um abraço.